Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos lá, vamos fazer uma viagem até o início do universo e ver aí, através de simulações computacionais super sofisticadas, como eram as primeiras estrelas do universo. E se segurem, porque, olha só, as primeiras estrelas do universo tinham até 100 mil vezes a massa do Sol. A maior parte das estrelas tinham 10 mil vezes a massa do Sol. Algo inimaginável para os dias de hoje, quando as maiores estrelas que a gente vê têm aí podem chegar a 100 vezes a massa do Sol. Mas foi isso que aconteceu. E agora, um grupo de pesquisadores está começando a entender como que isso pode ter acontecido. Então, vamos nessa viagem aí, lá para o início do universo, tentar entender como as primeiras estrelas se formaram. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. E hoje nós vamos falar aí das primeiras estrelas do universo, um trabalho assim realmente sensacional. Nós vamos fazer uma viagem lá para o início do universo, lá quando o universo tinha mais de 13 bilhões de anos de vida, não tinham estrelas, não tinha nada no universo, isso mesmo. A única coisa que existia era uma sopa de gás assim, meio neutro, formada principalmente por hidrogênio e hélio. Aí, então ficou esse gás lá por milhões de anos. Centenas de milhões de anos foram se passando até que esse gás neutro começou aos poucos a se aglutinar. Quando ele começou a se aglutinar, ele começou então a formar ali umas densas bolas de matéria, podemos dizer assim. Esse período do universo a gente conhece como a Era das Trevas do Universo. Eu vou deixar aí aquela figurinha famosa, né, que conta mais ou menos as fases do universo para que vocês possam entender. Hoje em dia, todo mundo sabe que as coisas são bem diferentes, né, porque essas bolas densas de matéria, na verdade, rapidamente elas se colapsam, formam estrelas, e isso tem um porquê que acontece isso hoje rapidamente. Porque você tem pulverizado aí no universo elementos muito mais pesados do que o hélio e o hidrogênio. E esses elementos pesados, eles facilitam essa velocidade no processo de formação de estrela. Então isso é muito importante. Lembrando que esses elementos pesados não estavam presentes lá no universo. E aí que entra uma grande confusão, uma grande questão. Esses elementos pesados que a gente tem hoje, tá? Aqui, que no começo, muitas estrelas se formam a partir disso, né? Eles não existiam lá no começo. Eles não existiam lá no começo. Mas como que a gente tem estrelas se formando lá no início do universo, se a gente não tem esses elementos pesados para facilitar esse processo de formação? Lembrando que esses elementos que a gente tem aqui hoje, eles vieram do quê? Da explosão de grandes estrelas, que acabaram pulverizando esses elementos pesados pelo universo. Mas lá no início não tinham esses elementos para formar as estrelas. O que aconteceu então? E é aí que entra toda a grande questão sobre o início do universo. E é por isso que hoje a gente tem um esforço muito grande para tentar entender o que aconteceu lá no início do universo. Por exemplo, um dos grandes objetivos aí do James Webb, todo mundo sabe, é vasculhar, é tentar ver, é tentar entender como as primeiras estrelas se formaram, como as primeiras galáxias se formaram. Mas além disso, além do James Webb, tem um esforço assim mundial
Pesquisadores no mundo inteiro buscam tentar fazer esse entendimento e eles fazem isso através de simulações computacionais que são muito complexas, muito mesmo. E um desses trabalhos é esse que eu vou trazer aqui hoje para vocês, porque eles têm uma explicação muito legal. A simulação ela é diferente, ela incorpora ali novos fatores que outras simulações não incorporam, mas o resultado são estrelas gigantescas, e é isso que nós vamos entender. Então, esse trabalho aí, ele tentou fazer simulações ali dessa era das trevas. Nas simulações desse trabalho, foram considerados ingredientes tradicionais que toda simulação ela leva em consideração, como a matéria escura, para ajudar no crescimento das galáxias, a evolução e aglomeração do gás neutro, a radiação. Tudo isso, as simulações, digamos, tradicionais já levam em consideração. Mas, além disso, o diferencial desse trabalho é que ele incluiu algo muito diferente de ser incluído em trabalho de formação de estrela. Ele incluiu um termo que é chamado de frente fria. O que é uma frente fria? Frente fria são fluxos velozes de matéria que está bem resfriada e que acaba se chocando com a estrutura que já está formada. Então, essas frentes frias acabam sendo fundamentais em todo esse processo. Aí, os pesquisadores foram lá, criaram suas simulações e, com a simulação, eles descobriram que uma complexa teia precede a formação de uma primeira estrela ou de uma primeira geração de estrelas. O gás neutro, vamos lá para a historinha, hein? Prestem atenção agora. O gás neutro começou a se acumular e a agrupar. O hidrogênio e o hélio liberaram pouco calor. Assim, os aglomerados de gás atingiram uma densidade muito alta. Então, esses aglomerados de alta densidade acabaram ficando muito quentes, produzindo radiação. Essa radiação foi lá e quebrou o gás neutro, impedindo que ele se fragmentasse em muitos pedaços. Ou seja, sobraram pedaços muito grandes. O resultado desses pedaços grandes que sobraram foram estrelas gigantescas. Essa ida e volta de radiação e gás neutro, ela ficou acontecendo, esse vai e vem, e isso acabou criando grandes poças de gás, e essas poças de gás que foram geradas criaram, na verdade, as primeiras galáxias. E aí, você tem ali no centro das galáxias, começaram mais matéria a se aglutinar, muito provavelmente tem a formação de buracos negros primordiais. Bem, o centro da galáxia estava ali. E nas bordas das galáxias? Nas bordas, muitas frentes frias foram geradas. Teve muita frente fria que foi gerada e passou ali pelas bordas das galáxias. Essas frentes frias fizeram o quê? Aumentaram a massa e a densidade daquele gás até que se formassem as primeiras estrelas. Essas primeiras estrelas, como você tinha aquele pedação muito grande do que estava se formando, elas eram, na verdade, aglomerações gigantescas de gás e, com isso, elas tinham uma massa enorme. Na maioria das vezes, no maior número de casos ali, de acordo com a simulação, essas estrelas tinham cerca de 10.000 vezes a massa do Sol, chegando ao extremo de 100.000 vezes a massa do Sol. Então, lá no início do universo, nós tivemos estrelas que se formaram com 100.000 vezes a massa do Sol. Como eu já falei, lembrando que hoje, nós temos estrelas aí que tem no máximo 100 vezes a massa do Sol, se a gente conseguir identificar. Uma estrela desse tamanho, com 10.000, 100.000 vezes a massa do Sol, elas vivem muito pouco. Elas vivem menos de 1 milhão de anos e elas acabam explodindo como supernovas. E é aí que entra, lembra lá que eu falei que o grande problema era como que eu tinha elementos pesados no início do universo para poder formar estrelas? A resposta está aqui. Formou-se essas grandes estrelas, 10.000, 100.000 vezes a massa do Sol, elas queimaram alguns elementos e explodiram como supernova. Isso acabou pulverizando esses elementos lá no universo, lá no início do universo. E aí veio uma segunda geração de estrela. Só que essa segunda geração de estrela, ela não era basicamente só hidrogênio e hélio. Ela já tinha
elementos dessa primeira grande geração aí que acabou pulverizando o universo. E aí foi sucessivamente, cada geração de estrela que foi surgindo, ela tinha elementos cada vez mais pesados até chegar nesse momento que nós estamos hoje, como as estrelas se formam. Então, essa simulação ela é sensacional por dois motivos. Primeiro, que ela explica muito bem como que as estrelas foram se formando, como que o universo foi ficando enriquecido com esses elementos mais pesados, e por outro lado, ela mostra que lá no início do universo nós tínhamos estrelas gigantescas, estrelas com 10 mil e estrelas até mesmo com 100 mil vezes a massa do Sol. Realmente é impressionante, porque isso mostra o quão extremo é o ambiente lá no início do universo. E é nesse ambiente extremo que o James Webb está fazendo suas investigações. É no meio desse ambiente extremo que o James Webb pretende observar as primeiras estrelas formando, as primeiras galáxias se formando. E o que o James Webb fizer observando tudo isso, esses dados vão ajudar para alimentar esses modelos mais sofisticados, mais complexos computacionalmente, para que a gente possa entender tudo isso. Então, é realmente um espetáculo estudar o início do universo e, não podemos dizer, né, algo assim é impressionante, impressionante nem a palavra, né, porque seria muito mais. Imagina estrelas com 10 mil ou até mesmo 100 mil vezes a massa do Sol. É isso que a gente tinha lá no início do universo. Realmente uma história fascinante, baseada aí nessas simulações muito sofisticadas feitas agora. Lembrando que, né, o único detalhe da simulação que foi diferente e que permitiu que tudo isso aí fosse contado ou explicado foi o fato deles terem adicionado um fator a mais, que foram essas frentes frias. Isso é muito legal mesmo, beleza? Esse então, pessoal, era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, é aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!